Bem-vindo ao almoço do My News, pastor. Muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez com vocês. Obrigado mesmo, viu? Pastor, conta para nossa audiência aqui, da outra vez você ainda não era pré-candidato, agora você resolveu disputar um cargo no legislativo. Como é que foi essa ideia? Me conte. Fruto de um projeto coletivo, dialogando com movimentos sociais, militantes, partido, pessoal, artistas. Então, decidi cumprir essa função para defender a democracia, o Estado laico, o respeito à diversidade, a justiça social e fazer o contraponto ético-pedagógico ao fundamentalismo religioso em Brasília. Basicamente é isso, fazer parte de uma bancada negra, antirracista e antifundamentalista em Brasília. Esse é o sentido. Quero dizer que vou me licenciar do púlpito da minha igreja no período eleitoral como um sinal de respeito à liberdade, à autonomia de cada irmão e cada irmã. Então, é uma lógica muito diferente dos fundamentalistas, não é para expandir a igreja, é para defender um país justo, solidário e fraterno, e a fé não é projeto de poder. Fé é só um sentimento e uma ação de serviço ao bem comum e à diversidade. Ô, pastor, você da outra vez que teve aqui no almoço comentou com a gente que assim, o caldo evangélico é muito diverso e nem todas as lideranças pensam da mesma maneira. Você era da Igreja Batista, segue nessa denominação batista, mas tem uma outra linha que é Batista do Caminho, tá certo? Como é que você se vê dentro dos evangélicos na Câmara, por exemplo, que você está se candidatando a um cargo? Certo, você identificou bem, o campo evangélico é plural, a própria denominação batista é uma denominação diversa e tem um princípio dentro da denominação batista que é a autonomia da igreja local. Então, a própria denominação batista, da qual faço parte, também tem dentro dela diversidade e cada igreja local tem a sua autonomia. O povo evangélico não é um bloco coeso e é, em sua maioria, popular, feminino, negro, trabalhador, lutando para sobreviver num país desigual. Agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, tem uma presença evangélica em Brasília que é de projeto de poder, que usa a fé para se apropriar do Estado, das legislações e das políticas públicas, para basicamente dominar a sociedade. Isso é muito perigoso, porque não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com Estado laico, não respeita a pluralidade religiosa e não respeita a não crença religiosa. E muitas vezes vota contra o povo, contra direitos da classe trabalhadora e empobrecida do nosso país. A minha presença é dentro de uma outra lógica. Eu não quero fazer parte de uma bancada religiosa para defender o interesse de uma igreja. Não tem nada a ver com isso. Eu quero fazer parte de uma expressão parlamentar com senso do que é coisa pública, com senso do que é democracia, com senso do que é respeito à pluralidade, com senso da gravidade que é 30 milhões de brasileiros passando fome e mais de 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, a gravidade que é a violência contra os povos indígenas, a gravidade do racismo estrutural, a gravidade da desigualdade social e da concentração de terra. Ou seja, a minha presença não é para fazer um lobby corporativista em torno de uma religião. A fé é um princípio ético que me ajuda a Falou. caminhar em coletividade para defender o bem comum, a democracia e a justiça social. É exatamente Olha, isso. Eu quero fazer o contraponto ao fundamentalismo em Brasília.
Olha, o André falou, aí sim, eu botei fé, porque pastor que vira político colocando a Constituição no armário e a Bíblia embaixo do braço é osso. Você vai se É, afastar. O Beto Arte falou, Igreja Batista do Meio, terceira via da religião. Tá bem humorado o Beto Arte. Agora, pastor, eu lembro que você sempre falou que é importante ter o espírito crítico na leitura do mundo, da vida. E aí eu queria aproveitar e soltar umas imagens do ex-ministro da Educação para saber como é que você lê essas imagens. Vamos ver, Giba? Quero também pedir aos irmãos que orem por mim. Essa semana passada fui informado que minhas ações têm uma ação contra mim por homofobia, porque eu me neguei a permitir que crianças de 6 a 10 anos fossem expostas à ideologia de gênero. Então, não é nada para os irmãos se envergonharem de mim, mas eu gostaria muito que os irmãos orassem por mim. Essa semana eu devo ir a Brasília, então eu gostaria de contar com as orações dos irmãos. Meus irmãos, na semana passada, nosso conselho se reuniu e o ano passado, tivemos toda aquela problemática da falta de reunião, o que impediu que nós pudéssemos fazer algumas reuniões, por exemplo, de assembleia. não estou te ouvindo. Alô, alô? Não? Me ouve? Agora, Giba? agora Então, essa declaração do ex-ministro, ele deu poucos dias antes de ser preso. A gente não sabe se ele teve acesso a alguma informação do que estava acontecendo, mas ele alega ali que ele tem uma ação no Supremo por conta de uma questão ligada à ideologia de gênero. Eu queria saber como é que você leu essas imagens aí, pastor. constrangimento. Eu leio com constrangimento. Assim, não existe ideologia de gênero. Eu vou dizer o que existe. O que existe é o seguinte: esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Esse é o país que todos os dias tem algum tipo de violência, às vezes fatal, contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers. Ou seja, o que existe na prática é uma violência cotidiana contra estas pessoas. E esse tipo de discurso ajuda a criar esse ambiente que promove violência e às vezes violência fatal motivada por ódio. Então não existe ideologia de gênero. O que existe é uma violência histórica e muita gente que defende respeito à diversidade, à integridade física e emocional e o direito de existir e de amar de todas as pessoas. Sobre esse tema, esse tipo de fala eu lamento muito. E sobre a corrupção no Ministério da Educação, Mas ele bem, pedia orações dos fiéis, assim, é normal isso? Tá de boa? Tá tranquilo? assim, pedir oração por esse motivo é o que eu estava falando, assim, é lamentável e constrangedor. Eu quero orar para que a igreja tenha mais compaixão e generosidade, porque o que eu acabei de falar é muito grave. Isso não é qualquer coisa. As pessoas são assassinadas por motivo de ódio contra a sua orientação sexual. A oração que a gente tem que fazer é para Deus tirar do coração das pessoas o preconceito e a indiferença, e para a gente ter uma cultura de paz, de respeito, de valorização verdadeira da vida. O pedir oração por esse motivo, eu acho absolutamente lamentável. Maravilha. Pastor, você falou tudo já e tá certíssimo. Estamos junto aqui, temos que acabar com esse preconceito e essa ignorância, né? Ficar falando de ideologia de gênero, é um monte de coisa mal informada. Pastor, eu queria que você ficasse aqui o almoço inteiro, mas você entrou falando que tinha que sair rápido. Eu não sei, eu posso comentar rapidamente a questão da educação ou não cabe agora? Pode, eu quero. Fala, fala. E o professor já liberou, vamos lá.
Não, desculpa, professor, se eu estou passando um pouquinho. Bem, o que acontece? Concordo com o Lula, né? Cada pessoa tem direito amplo à defesa. Isso é muito importante dentro de uma democracia. E esse princípio não pode mudar se a gente gosta ou não da pessoa, concorda ou não com ela. Então, importante compreensão da valorização e do resguardo do direito de se defender. Dito isso, as denúncias são muito graves e apontam para algo que tem que ser realmente investigado. E eu queria só rapidamente falar isso. Educação é um elemento muito central. Tem a ver com redução da desigualdade, perspectiva de vida para a nossa juventude. Educação tem a ver com combate à fome, porque o Plano Nacional de Alimentação Escolar tem a ver com milhões de crianças que na escola conseguem se alimentar. Quando o dinheiro é desviado da educação, qualquer corrupção é igualmente grave. Mas o que eu quero chamar a atenção é o quanto a educação pública é um instrumento fundamental para reduzir desigualdade, dar perspectiva de futuro à juventude e até mesmo cuidar e alimentar as nossas crianças. Então, quão grave é um tipo de ação que desvia dinheiro da educação? E o nome disso, se comprovado, é corrupção, independente de serem pastores ou não. Como cristão, discípulo de Jesus, óbvio que eu também vou tocar nesse assunto relacionado à fé, porque é a corrupção, ponto, diante da lei, do bom senso, independente de fé. Mas trazendo também a dimensão da fé, o último registro que eu faço é esse: como o governo Bolsonaro é atravessado por um tipo de religiosidade que não tem ética, que não tem honestidade, que não tem respeito à coisa pública, ao dinheiro público, um tipo de religiosidade muito hipócrita e insensível diante do sofrimento humano.